Obrigado, Bruno. Bom, pode começar, né? São 19h21. Olha, o João Batista Marisguia, né, que eu conheço desde adolescente, ele, de vez em quando, me ligava e falava o que ele estava fazendo em Contagem. E eu sempre estava criticando ele. Falava, João, mas isso aí, João, não é assim e tal. E ele um dia falou assim, olha, você está criticando, mas você, então, se você estivesse aqui, você ia fazer o quê? Eu falei, eu ia fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Aí ele falou, por que você não vem aqui? Você quer fazer uma consultoria? Eu te contrato, você fica aqui um ano, 6 meses, o tempo que você puder, e você faz as propostas concretas para a Contagem. Eu vi isso como desafio, apesar da pandemia ter atrapalhado muito. Eu ia de máscara, com medo, dentro do carro, né? A pessoa que estava me levando aí dentro de Contagem limitava muito. Mas eu eu falei assim, olha, vamos conhecer as bacias hidrográficas de Contagem. Eu falei assim, para mim não existe município, existe bacia hidrográfica aqui no município. Então, vamos ver. Aí a gente discutiu, né? As bacias hidrográficas. Bacia hidrográfica Vaza das Flores. A vertente do Ferrugem, ali, do Riacho. A vertente que vai para Pampulha. E a vertente lá como é que chama aquela pequena, lá do mais afastada? São 4 vertentes. Eu tenho aqui, eu esqueci aqui agora. Então, é um bairro famoso quando... Ressaca? Hã? Ressaca? É em Birichu. Em Birichu. Ibiruçu. Então, o Ibiruçu, Vaza das Flores, o Riacho e a Pampulha. Então, eu falei assim, olha, quais são as divisões que tem em Contagem? Regionais. A gente viu que tinha, parece que 8 regionais. Eu falei assim, as 8 regionais, os limites coincidem com as bacias hidrográficas? Eu vi que quase coincidia. O povo antigo trabalhava muito o conceito de águas vertentes. Então, eu vi que havia quase uma coincidência, mas não havia. Quem fez não estava preocupado com isso. Então, a primeira ideia que eu tive foi de fazer com que as 8 regionais administrativas coincidissem absolutamente com as bacias hidrográficas. Você podia ter 3 regionais, mas na bacia do Vaza das Flores. Você podia ter 2 regionais na bacia Pampulha. O que não pode é misturar uma regional em 2 bacias hidrográficas, porque a lógica é da água. Então, se eu não respeito a lógica da água, a gestão vai ficar muito difícil. A gestão vai ficar complicada, porque eu não vou ter como referência o planeta Terra, a divisão natural do planeta Terra. O planeta Terra, a topografia dele, criou as bacias hidrográficas. E os ecossistemas, porque a vegetação, os ecossistemas, os peixes, são em função do solo. Então, a riqueza do solo produz a riqueza vegetal, e a riqueza vegetal produz a riqueza animal, né? A litodiversidade, lito é solo, a litodiversidade gera uma fitoflor, planta, uma fitodiversidade, e a fitodiversidade gera uma diversidade faunística, de fauna. Então, é muito importante o recorte básico ser bacia hidrográfica. E as regionais precisam de sofrer uma reforma para se adaptar 100% às bacias hidrográficas. Você vai saber que tais e tais regionais são totalmente em tal bacia, por exemplo.
bacia, Vaza das Flores. Isso é uma medida que vale para o Brasil inteiro. O Brasil não respeita as bacias hidrográficas porque os índios respeitavam. Vocês sabem que os índios chamavam as regiões hidrográficas de vale, ou então os estados naturais. Os estados naturais são as bacias hidrográficas. Se você pegar a subbacia Vaza das Flores, você pode chamar aquilo de um estado natural de Contagem. Outro estado natural de Contagem é as bacias hidrográficas que vão formar o Ferrugem, que é uma discussão que eu faço, mas não vou entrar nela aqui agora, não, sobre esse nome. Então, o Ferrugem é resultado da união da bacia do Água Branca com a bacia do Riacho. São várias subbacias do Riacho, são vários afluentes que vão juntar com Água Branca e vai para o Ferrugem, vai para o Arrudas. Então, a primeira ideia foi essa. Aí eu comecei a rodar a cidade por bacia hidrográfica. Eu comecei lá para o lado da bacia do Vaza das Flores. Eu fui lá na Vila Itália. A Vila Itália fica ali perto da Copasa, daquela adutora, ali perto do Bernardo Monteiro, né? Vocês conhecem, né? Então, é uma região muito montanhosa. Eu até fiquei muito impressionado, Contagem é muito montanhosa, né? E aí, o que acontece? Eu fui descendo ali a Avenida Prefeito Júlio Diniz, né? Gil Diniz, que tem muito Gil Diniz aí, mas essa é Prefeito Gil Diniz. E fui pegando aquela barroca em volta e discutindo cada microbacia em volta. Aí nós marcamos um número lá, na Gil Diniz, onde a gente falou, vamos trabalhar até aqui. Entrava um córrego lá, já canalizado, e nós marcamos ali no GPS e falamos, aqui tem tais e tais e tais microbacias, que começa lá em cima, no Bernardo Monteiro, ali perto da adutora da Copasa. E a gente começou a ver que, pegando cada microbacia, a gente teria muita coisa para fazer para diminuir a vazão lá embaixo, naquele ponto que nós marcamos na Gil, prefeito Gil Diniz. Por quê? A enchente em Contagem, ela é devido à impermeabilização do solo e à rapidez com que a água chega no fundo do vale, nas baixadas. É mais ou menos igual à Covid, igual à pandemia. Se o vírus circula muito rapidamente e muita gente adoece ao mesmo tempo, os hospitais entram em colapso. Então, você tem que retardar, tem que fazer isolamento, usar máscara, ficar em casa, para não haver muita contaminação, muito contágio, e aí os hospitais terem condição de atender a população para morrer menos pessoas. De qualquer maneira, mais ou menos 50% das pessoas que vão para o CTI vêm a óbito. É muito grande, muito perigoso essa pandemia. Então, com a enchente, a mesma coisa. Quanto mais eu retardar o escoamento da água da chuva, da cabeceira para baixo, se eu fizer isso em vários pontos, que são microbacias, que dá para fazer demarcação exata no mapa, pegar cada casa, negociar a retirada do cimento do quintal, a maior parte do cimento. Você botar caixa d'água nas empresas, nos lotes de empresas, para que ela possa absorver 10, 20 mil litros de água. Com isso, você diminui o volume de água que vai chegar a 500 metros, a 1 quilômetro, a 2 quilômetros e abaixo. E aí você vai utilizar muitos espaços que já existem na cidade, eu mapeei vários, que podem ser parques ciliares. É região montanhosa, mas aquele parquezinho dá para menino brincar, dá para poder jogar uma bola, você faz um campo
peteca, um campo de vôlei. E aí você cria áreas de lazer, que só vai ficar interrompido durante 10, 20 dias por ano. Porque passou a chuva, aquela água vai escoar. Você vai apenas deter a água, segurar a água por algumas horas. Passou o pico da chuva, você pode liberar aquela água, já não vai causar enchente mais no fundo do vale, nas baixadas. Aí, em Contagem, eu verifiquei que essas grandes empreiteiras construtoras, elas construíram prédios pluriresidenciais em área de várzea, área de inundação. Antigamente, a natureza, ela, quando chovia muito, a água absorvia no chão, porque não tinha desmatamento. Primeiro problema, desmatamento. Depois, a água da baixada, ela expandia, alagava. Aquele alagamento ficava lá 2 dias. Aí já estava o sol quente, a chuva tinha passado, aquela água ia escorrendo também, e levando, inclusive, nutrição para os peixes. Peixinho pequeno que ficou ali, crescia um pouquinho, formava algumas lagoas marginais. Esse é o mecanismo natural de um rio, de um córrego. No entanto, com a construção da cidade, eles foram invadindo o espaço dos rios. E a especulação imobiliária, mais tarde, invadiu essas áreas. O povo antigo não construía na beira de rio. O povo antigo sabia que tinha cheia. Aí as empreiteiras vieram com tecnologia, construíram dentro de área de várzea, área de inundação. Com isso, ganharam muito dinheiro, porque esse terreno era barato, porque ninguém queria morar lá, porque sabia que era perigoso. Aí essas empreiteiras fizeram grandes prédios ali, e aí, quando chove, invade o estacionamento de carro, invade os prédios, aí o povo vai todo em cima da prefeitura, exigindo que a prefeitura resolva o problema. Aí a prefeitura, na correria, canaliza córrego. Só que canaliza o córrego e não resolve, porque canaliza o córrego, mas o córrego já está num lugar muito baixo, porque o rio passa na parte mais baixa do relevo, e aí a água não sai. Aí começa a prefeitura ser cobrada, a prefeitura fala, vamos fazer, então, um piscinão lá em cima, para não descer tanta água da chuva. E começam a fazer obra de 100 milhões, 200 milhões, que é um dinheiro que o povo paga com IPTU. Esse problema de IPTU em Contagem, ele tem que ser relacionado às grandes obras de canalização de rio, construção de piscinão, porque essas obras são muito caras e as empreiteiras enriquecem com isso. Elas estão tirando dinheiro da economia local e levando dinheiro para aplicar em bolsa de valores, não sei aonde. Essas empresas, elas são quase que internacionais. De forma que nós temos que fazer uma correlação entre chuva e enchente. É normal o rio encher um pouco. Mas a inundação não é tão normal assim. Ainda mais que a cidade foi construída muito próximo do rio. E tem as obras das grandes empresas. Eu nunca vi tanto prédio muito grande, 15 andares, 20, e centenas de apartamentos. Aí não tinha ninguém morando. Agora o pessoal recebe água da Copasa, toma banho, produz esgoto, e 95%, 90% da água que chega numa casa da Copasa, ela sai como esgoto, como água usada, água servida. Então, o rio que recebia 1.000 litros de água, hoje está recebendo 3.000 litros de água, porque aumentou a quantidade de água naquele rio. Porque a água vem da Vaza das Flores, vem não sei de onde, e vai para casa onde não havia casa antes. Então, a construção de prédio nas baixadas, na área chamada de várzea, onde o povo jogava bola, né? Futebol de várzea era isso. O povo usava o lugar para jogar bola, para fazer lazer, e ficava interrompido o lazer no máximo 20 dias por ano. É isso que nós propomos, os parques ciliares. A gente não fala parque linear.
Os parques ciliares, eles devem ser utilizados para o lazer da população e não para se fazer avenida e rua beira-rio. O parque ciliar ele é utilizado para caminhada, bicicleta, locomoção a pé, para as pessoas ir trabalhar de bicicleta pelo fundo do vale, e aí estimula a pessoa a praticar esporte, lazer. E aonde que vai a Avenida Beira-Rio? A Avenida Beira-Rio é uma estupidez muito grande. Se você faz um rio, uma rua ou uma avenida Beira-Rio, você está comprando uma briga com a natureza, que a água chega ali sempre. Ali é o lugar mais fundo. Pela lei da gravidade, a água vai para o fundo do vale. E o lugar mais profundo da região são aonde passam os rios. Por isso que o rio passa ali. Como que deve ser? As ruas e avenidas devem cruzar o rio com uma ponte. Você tem o sistema de carro, aí faz uma ponte. Aí o carro vem atravessar a ponte e vai para o outro lado. Você não vai ter essa briga entre a água e o carro, entre a água e a avenida. Essa briga foi estupidez. A beira dos rios é área de lazer, área de construir, por exemplo, uma quadra de futebol, pista de bicicleta, de corrida. É para a cidade ter como respirar. Contagem tem muito pouca área que é pública, mas tem muita área verde ainda. Então, a gente tem que transformar, pegando da cabeceira das nascentes e retardando o escoamento da água de chuva, negociando com a população. Quem tirar o cimento do quintal e enterrar o cimento, você não vai tirar e botar numa caçamba para levar embora, não. Você enterra o entulho de uma construção no próprio local. Você vai enterrando igual faz o alicerce. Então, você tira a terra do alicerce e joga em cima desse lugar. Quanto mais você enterra o entulho, você pode até botar uns copos plásticos virados para cima, ali vai encher de água na época da chuva. E a raiz da árvore vai beber água ali. O entulho segura a umidade. Se o terreno é muito declive, o entulho faz ele ficar mais plano. Se ele é todo plano, o entulho faz ele ficar com uns morrinhos que a gente pode fazer de paisagem. Então, não tirar o entulho da rede do lote, enterrar. Quando construir uma casa, enterrar todo o entulho, não construir calha. A calha é uma iniciativa para expulsar a água do lote. Nós não vamos permitir fazer calha. O sistema de regulação urbana, ele tem que não aprovar a construção de calha. Se a casa é grande, tem lote, estimular a pessoa a fazer uma caixa d'água no chão. A prefeitura pode até estimular formação de pessoas, de pedreiro, para construir caixa d'água barata no chão. Com isso, cada casa vai ter 5, 10 mil litros de água, 20 mil. 20 mil litros de água é fácil de guardar. A pessoa pode usar o ano inteiro para molhar as plantas. E quando chegar a época da chuva, a pessoa vai libertando aquela água. Aquela água pode ter uma torneira para ir soltando a água devagarzinho antes da chuva, para quando a chuva chegar, ter um volume de espera pequeno, não ter quase água nenhuma para encher essa caixa d'água. Isso que é gestão da água. Lá na rua, você vai construir boca de lobo cega. Depois que você diminuiu ao máximo a vazão da água dos quintais e dos telhados, você vai compensar a impermeabilização do solo e do telhado no quintal, um pouco de água vai escorrer. Mas ela vai demorar 2 meses para chegar lá no rio. E na rua, você vai corrigir a água que está escorrendo, construindo boca de lobo cega. A boca de lobo cega é uma fossa de água de chuva, fossa pluvial. Quando é chuva, é pluvial. Quando é rio, é fluvial. Então, eu posso fazer pré-fabricado como se fosse umas lajotas de concreto fininha, forte, com umas cantoneiras, igual tem no cemitério, né?
Eles botam a lajota no fundo e botam do lado, fazendo um quadrado. Pode ser de 2 metros de fundura, pode ser por 2, 3 metros de comprimento. E aí a água da chuva entra ali. Na rua que tiver muita água, que você não conseguir resolver antes de chegar ali. Né? Ver de onde está vindo aquela água e corrigir aonde a água chega. A água da chuva tem que ficar onde ela cai. O excedente só que vai escoar, só o excedente. E esse excedente não pode ser produzido por nós. Nós devemos estimular a infiltração de água no solo. E isso nós podemos treinar. Como é muito importante você ter pedreiro, pessoas experientes para lidar com chão, com terra, estimular essas pessoas mais pobres da cidade, que são justamente os trabalhadores, né, a formar uma MEI, microempresa individual, microempresário individual. O microempresário individual, ele pode ir na nota fiscal, ele pode arrumar mais 2, 3 pessoas e formar uma pequenininha empresa de apoio e começar a fazer essas obras, essas pequenas obras. O que vai estruturar a cidade não são grandes obras. O que vai estruturar a gestão da água, para não ter enchente, inundação, são milhares de pequenas obras feitas por microempresas individuais, microempresários, pequeninhas empresas, em que essas pessoas vão receber da prefeitura o que a prefeitura está passando para as grandes empreiteiras. Então, você vai fortalecer a economia local. Você vai multiplicar o dinheiro do povo na cidade, pagando diretamente a eles com a nota fiscal que eles vão dar, fazendo boca de lobo cega, fazendo trabalho nos quintais, orientando a população. E a casa que contribuir, as casas, os imóveis, os lotes que contribuírem para isso, vão ter um desconto de IPTU também. Então, o princípio geral é trabalhar várias coisas ao mesmo tempo. É o trabalho transdisciplinar. Você vai combater inundação, você vai aumentar a infiltração de água no solo, você vai empregar os pedreiros, os bombeiros, as pessoas do lugar que vão fazer trabalho, que vão receber da prefeitura o pagamento pela obra que vai fazer. Você vai diminuir o IPTU das propriedades domésticas. Então, a população vai participar e vai ficar simpática à prefeitura. E nós não vamos mais engordar as empreiteiras com centenas de milhões de reais que está tirando do povo com essa porcaria desse IPTU. Agora, tem que cobrar IPTU, cobrar das empresas e das casas, mas negociando redução com a adesão ao programa de gestão das águas. Com isso, vai criar uma grande união da prefeitura com a população e vai aumentar a renda dos trabalhadores da região, porque vai ter muita gente ajudando a construir. Eu dei no relatório que eu fiz detalhes disso, eu não vou repetir aqui, está detalhado. As obras maiores que a prefeitura vai fazer é fazer uma ponte para poder o carro não ficar competindo com o rio. Beira do rio é para ser parque ciliar. Nós não podemos aceitar mais a Avenida Beira Rio, aí chove, morre gente e não tem condição. Para que isso? Igual a Tereza Cristina. A Tereza Cristina foi um crime que fizeram no Prosan, nos anos 70, 1990, aliás. Nos anos 90, o Prosan, com dinheiro do Banco Mundial, em vez de tirar o esgoto para levar para a ET, que era para tratar esgoto, do Arrudas e do Onça, financiamento do Banco Mundial. Eles gastaram o dinheiro todo canalizando para poder estimular e beneficiar o setor imobiliário. Aí o setor imobiliário comprou aquela terra baratinha, que ninguém queria morar ali, e fizeram uma expansão imobiliária. Com isso, aumentou a inundação na Tereza Cristina. Aí, todo ano, a prefeitura gasta milhões para consertar. E quem construiu aquilo lá não paga nenhum tostão. Transferiu tudo para o imposto que o povo paga. Então, é esse tipo de raciocínio que está no relatório, entendeu? E eu acho que nós precisamos de dar um passo adiante e negociar com a Marília. Por exemplo, tem um novo secretário de obras.
Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que pedir a Marília uma reunião com a participação dela, o secretário de Obras e o secretário de Meio Ambiente. E o secretário, não sei, de Regulação Urbana, que autoriza a construção. E colocar para eles que temos que mudar o modelo da gestão da água. Por exemplo, a rua Rio Volga, estão fazendo um piscinão lá, já gastaram milhões e milhões. Não vai interromper, vai terminar. Vai parar por aí. Eles já estão falando que acabando ali vai ter que fazer mais 2, 3, 4 grandes obras de piscinão. Não é possível aceitar isso. A Marília, ela podia ouvir a gente, parar com isso e transferir recurso para essas obras pequenas. A cidade vai absorver a água da nascente para baixo. A cidade vai absorver água no solo das cabeceiras. E vai, em pequenas áreas que tem ali, vai fazer pequenas barragenzinhas bonitas, que a água vai ficar segurando ali, um pouquinho ali, vai diminuir a drenagem. A macrodrenagem é um absurdo. Com isso, você retarda a água 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quando passa a chuva, meia hora depois, você já pode soltar essa água. E aí, aquela área é a área de parque, área de lazer para a população. Então, essa, mais ou menos, é a proposta que eu tenho feito, sabe? Que eu fiz ali no relatório, mas tem muito mais detalhe. Tem um que eu entrei na questão do aterro sanitário, aí eu achei melhor não colocar no relatório para não complicar muito. Questão da coleta seletiva, a questão da Copasa. A Copasa fica estimulando fazer canalização, senão não pode coletar o esgoto. É mentira isso. Nós temos que... abordei também a questão do plano de saneamento do município. O plano de saneamento do município ele tem que ser por subbacia hidrográfica. O saneamento tem que ser rigorosamente por microbacias. E ele tem que tirar o esgoto, 100% tirar o esgoto, para mandar o esgoto para a ET Onça. Vai nos interceptores de esgoto, 100%. O rio é para as crianças brincar, córrego é para a criança brincar, é para pescar, é para andar. Você não pode admitir, numa época de epidemia, julgar esgoto dentro de rio. Se o empresário privado joga esgoto no rio, é crime ambiental. O Estado vai lá e multa. Por que a Copasa, que é uma empresa de saneamento do Estado, está liberada para julgar esgoto nos rios? E pior, está cobrando pelo esgoto. A gente paga para tratar o esgoto, eles jogam no rio e cobram da gente, e as prefeituras e os governos admitem isso. Tinha que entrar na justiça, tinha que multar. Entendeu? Você tem que multar a Copasa, multar muito. E outra coisa, a Copasa aumentou as tarifas, cada vez está mais caro. Por quê? Porque a água ficou escassa. E nós jogando esgoto na água e expulsando a água da cidade. A água é uma riqueza. Você não joga fora a colheita. Você colhe feijão, arroz, algodão, você guarda para vender. Agora, nós não, nós jogamos a água fora. E por que a Copasa aumentou o preço? Porque a água está escassa. Por que está escassa? Por causa da mineração. A mineração colocou bombas para tirar a água do fundo da terra, para poder aumentar a profundidade das cavas de mineração, porque tem que minerar no seco, são caminhões maiores do que uma casa. Vocês nunca viram esses caminhões, eles não andam na rua, eles são levados as peças dele e montados lá dentro da mina, as rodas e tudo. E os tratores também, caminhões e tratores. Eles têm super bomba que bombeia a água do lençol freático dia e noite para fora. Com isso, esvaziaram todas as nascentes da região. E com isso, a água ficou escassa. E eles cobram o preço de mercado. Mas a FIENG, a Federação da Indústria, os grandes empresários, eles não pagam o valor de mercado da água que eles usam na produção. Eles ganham dinheiro produzindo e muito dinheiro usando a água, mas não querem pagar o preço de mercado. A maior mentira é falar que as indústrias
e o agronegócio paga pela água ao comitê. Não pagam, é mentira. O comitê da Peixe Vivo, da Bacia de São Francisco, Rio das Velhas, tudo, ou a bacia, a agência IBIO, no Rio Doce, eles existem para não cobrar dos empresários. Quem paga é o povo mais pobre. Então, como que você tem uma gestão popular e não discute essas coisas abertamente? É muito importante. Eu gosto muito da Marília, eu apoiei ela aí, lancei manifesto, independente de qualquer coisa, porque ela era a melhor candidata mesmo. Tanto é que o povo valorizou o que ela fez, é uma pessoa bondosa, amena. Mas a Marília podia fazer uma reunião com vocês, com os militantes, eu topo, se for convidado, com o secretário de obras, ele em pessoa e o grupo que está junto com ele, lá todo mundo, faz com distanciamento, não precisa de esperar acabar a epidemia, faz um lugar com microfone, um lugar ao ar livre, chama o secretário do Meio Ambiente também com o staff dele e o de regulação urbana e vão debater por que eles estão autorizando terraplanagem lá na cabeceira do Tapera, lá na área do Correio, lá na área do cemitério Renascer, aquilo tudo drena para o Sarandi, que vai para o Pampulha, que depois drena lá a água do Bom Jesus, do bairro Nacional, lá do bairro, sei lá o quê, bairro Nacional, bairro, esqueci o nome do outro. E aí, o que acontece? Eles estão fazendo terraplanagem completamente, eles pegam uma montanha, tiram a montanha toda para ficar plano. Você não pode fazer isso. Você tem que adaptar as fábricas ao terreno. Você tem que adaptar o projeto do engenheiro ao planeta Terra. Eles estão adaptando o planeta Terra ao projeto do